No grande vazio do espaço, existem corpos vagantes, silenciosos, gigantescos aglomerados de ferro e níquel. Tão primitivos e velhos quanto a própria Terra, podem ser uma grande fonte de riquezas ou a maior ameaça para a nossa espécie. Esses corpos são os asteroides. E da caverna ao espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Mates e hoje vamos falar de alguns corpos rochosos e metálicos que vagam aí pela nossa vizinhança. Falaremos hoje dos asteroides e aqui comigo hoje para falar mais sobre isso está a bolinha de golfe do universo, Reinaldo Mates. Ô Sérgio. Oi galera. Sérgio, você sabe o que acontece se um asteroide em formato de coração entra na atmosfera da Terra? O quê? Ele vira um meteoro da paixão. Que pariu, mano. Vai se fuder, você ficou pesquisando essa porra pra falar? Eu não preciso pesquisar, cara. A minha criatividade é estonteante. Bota na edição. Que nem o mar, traga coração, terra, eu de saudade, meteoro da paixão. Parou, chega. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Agora não mais. Como é bom poder te amar. Parei. Hey, e antes da gente começar, você sabe me dizer especificamente o que é um asteroide, cara? Asteroides são predronas, bem grandonas, tipo uns Dwayne Johnsons de predonas. Dwayne Johnsons espaciais. Imagina um filme do The Rock sendo astronauta, que legal, cara. É o próximo Velozes e Furiosos. Ah, não duvido, cara. É sério, tá confirmado. Que ele vai ser astronauta? É? Ah, não. Depois dessa, recadinhos. Galera, é zoeira, então não faço ideia, só pra deixar ele puto. Recadinhos! E aí galera, bem-vindos à zona do pré-recadinhos. Eu tô roubando aqui um pouquinho do tempo do Sérgio, só pra dar um recadinho extra pra vocês. Vocês já repararam um pouquinho e vão reparar ao longo do cast que meu áudio não tá grande coisa. E eu digo que é por conta disso que eu cantando Meteoro da Paixão não ficou legal, porque normalmente é sensacional. Mas ouçam o cast, tá muito legal, tá muito da hora e o áudio não atrapalha, mas infelizmente não ficou 100%, tá? Mas tá super top, da próxima vez não vai acontecer e eu assumo meia culpa, meia máxima culpa, tá bom? Então é isso, até mais, um bom cast pra vocês e aproveitem. E acessem o site do Sapciência. Tchau! E chegamos aí para a zona dos recadinhos. Eu sei que já faz muito tempo, galera, vocês estavam sentindo falta dessa minha doce voz angelical. Mas estamos de volta agora no mês de dezembro com 2 episódios especialíssimos. Inclusive, esse daqui vai cair na cabeça de vocês com muita riqueza, assim como um meteorito atingir a Terra. E você vai entender isso até o final do episódio, o porquê. Enfim, aqueles recadinhos básicos que eu vou trazer para vocês, como todos os episódios, eu só peço para que vocês sigam nossas redes sociais. Você pode encontrar todas elas no site do Sapciência, ou seja, www.sapciência.com.br. O site está ali no seu comecinho, a gente está trabalhando, ele está fermentando, vai melhorar bastante, logo ele vai estar do jeitinho que a gente quer. Por enquanto está um projeto genérico só para vocês terem acesso ao que a gente pode oferecer para vocês. Também peço que você faça aquela campanhazinha básica de divulgação do cast, que basicamente é o quê? Você pode apresentar esse podcast para alguém. A gente tem vários temas legais e assim você vê o interesse em comum com alguém e, sei lá, compartilha o episódio com ela.
Vai ser super bacana, vai ser super divertido e muito bom pra gente. A gente agradece demais. Para concluir, eu quero pedir para que todos vocês considerem apoiar o Sapciência. O Sapciência é um projeto de divulgação científica totalmente gratuito. Isso nunca vai mudar. Nunca vamos por um preço no nosso trabalho, porque conhecimento não tem preço. Mas caso você queira ver esse projeto se expandir e queira ajudar de alguma forma, existem 2 tipos principais de você fazer isso. O primeiro é o apoio mensal, que a partir de R$3 você já pode conseguir estar nos apoiando, ou sei lá, não quero apoiar vocês, mas eu queria comprar um produto. Vai lá e compra, vai na loja, tem no Facebook, tem no Instagram, tem a lojinha do Sapciência, é só você clicar lá no produtinho que você se interessar e comprar. Por fim, se quiser nos apoiar, você pode visitar o apoia.se/sapciência, ou você pode também encontrar o link direto a partir do nosso site do www.sapciência.com.br. E eu acho que eu já falei de tudo um pouco, de pouco tudo. E rapaz, enfim. Por que tanto enfim? Enfim, vamos terminar por aqui e vamos ao que interessa. E voltando aos recadinhos, e antes de começarmos a falar mesmo dos asteroides, vamos definir de fato o que são esses astros. E agora, as brincadeiras à parte, Reinaldo, diga aí qual que é a diferença entre os asteroides, meteoros, meteoritos, pedras, moedas, etc. Pedras e moedas. Sei lá, ninguém tem uma palavra. Tá, vamos lá. Primeiramente, pra gente definir os asteroides, eles são basicamente grandes rochas. Tem algumas outras coisas na composição deles, mas basicamente grandes rochas que vagam pelo sistema solar. E eles podem ser descritos como resquícios da formação dos planetas e do universo. Do universo, depois dos planetas, na verdade. Eles têm como diâmetro em média de dezenas a centenas de metros até mais ou menos 1000 quilômetros, né, de diâmetro. Sendo de 1000 quilômetros seres que têm mais ou menos 950 quilômetros de diâmetro, eu não lembro o valor exato, mas a gente vai falar dele mais pra frente. E os asteroides, muitos deles, dependendo do seu tamanho, possuem sua própria gravidade, podendo até possuírem suas próprias luas, ou então formarem alguns sistemas binários. Tá? Agora vamos lá. Meteoritos. E eu vou incluir aqui os meteoroides também. Vamos lá. O que são meteoroides? Meteoroides eles podem ser considerados como pequenos asteroides. Lembra que eu falei que os asteroides eles têm geralmente de dezenas de metros para cima de diâmetro? Então, geralmente os meteoroides são abaixo disso. E o que acontece? Quando o meteoroide ele entra na atmosfera terrestre, ele vai começar a queimar e ele vai começar a se vaporizar, vai desaparecer. Nesse caso, ele seria um meteoro. Quando o meteoroide ele tem um diâmetro um pouco maior, ele tem mais massa para queimar, entre aspas, ele consegue atingir o solo, ele é um meteorito. Então, um meteoro ele vai se vaporizar na atmosfera, ele vai queimar na atmosfera, não vai chegar ao solo, e o meteorito ele vai queimar na atmosfera também, porém ele acaba chegando ao solo. Então, geralmente, um meteorito é um meteoroide um pouco maior ou um pequeno asteroide. Pode ser também um asteroide grandão aí, tipo um planeta, não sei, agora não sei, falei bobagem, corta essa parte. Enfim, então, basicamente é isso entre os meteoros e os meteoritos e os meteoroides. Lembrando que também não é muito bem o tamanho que define se vai ser um meteoro ou meteorito, porque a composição também conta muito na hora que o asteroide entra e acaba se desintegrando ou não na atmosfera, né? Sim. E também eu queria acrescentar os cometas, só para não ficar dúvida nenhuma, diferente, cometas são asteroides ou não são, né? Que diferente dos asteroides, que os cometas são formados de gelo e poeira, em vez de rocha sólida como os asteroides. E
tem uma característica peculiar, diferente dos asteroides, eles possuem caudas. Os cometas possuem caudas, às vezes 1, 2, 3, 4, dependendo muito do cometa, que nada mais é do que são rastros de gases e cristais de gelos deixados pelo cometa. E agora... Sérgio, vamos adicionar uma curiosidade sobre os cometas? Adiciona uma curiosidade sobre os cometas. Você sabia que os cometas têm 2 caudas? Ah, não sabia. Me diga, o que são 2 caudas do cometa, Rei? A primeira delas é formada por conta dos gases presentes no cometa, que a cauda ionizada dele, que é diretamente afetada pelos ventos solares. E a outra cauda, ela é por conta da poeira, dos fragmentos rochosos do cometa. Tá aí uma coisa que eu não sabia, mas eu sabia que talvez deve ser que nem sempre as caudas do cometa estão apontando para a mesma direção. Pode ter uma cauda em ângulos diferentes, o que é bem legal. Sim. Tem uma imagem bem legal, acho que é do cometa Garrad, eu não sei se é assim a pronúncia, que ele tem uma foto muito interessante dele, onde você consegue ver muito bem as caudas dele em oposição. Quem tiver curiosidade aí pode pesquisar. Depois se eu quiser dar uma pesquisadinha no cometa Halley também, tem 2 caudas bem características, dá pra ver bem bacana. Mas, como este cast não se trata de cometas, mas sim de asteroides, agora que já definimos tudo sobre asteroides, cometas, meteoroides, Rei, você sabe me dizer qual que foi o primeiro asteroide a ser descoberto? Eu sei, foi o Ceres. Seu chato. Mas então, foi mesmo Ceres, e apesar de que alguns cometas possuírem apenas alguns quilômetros de diâmetro, o primeiro asteroide que foi descoberto, ele tinha 952 quilômetros de diâmetro, e isso é o tamanho de Ceres, considerado hoje como um planeta não, foi descoberto em 1º de janeiro de 1801 por Giuseppe Piazzi, mexendo a mãozinha com muito estilo. Ele foi astrônomo matemático e, olha lá, também foi padre da Igreja Católica. E isso também pode mostrar pra gente que ciência e religião podem funcionar juntas, sim, é só ter... sim, ponto final. E dali pra frente, né, a descoberta de inúmeros asteroides não parou mais. Por exemplo, ali por volta da década de 80, já era cerca de 4.000 asteroides catalogados, no ano de 2000 já chegava a quase 13.000 e atualmente já está ultrapassando os 25.000. E estima-se aí mais ou menos que exista mais de 85.000 objetos, né, corpos celestes aí esperando para serem catalogados no mundão. Só falta trabalho em cima disso. Sério que é no mundão? Você tá vendo um monte de asteroides aqui no mundão, Sérgio? No Cosmão. Olha que legal. Só para acentuar aí o que eu lembrei. Um planeta não e um asteroide, qual que é a diferença? Quando um corpo assume massa o suficiente... Calma. Isso parece muito tipo uma piada de bar, sabe? Tipo, um planeta não e um asteroide entram num bar. Mas olha, não é uma piada, é muito legal. Não é uma piada, mas é legal também. Um planeta não, para ser um planeta não, ele tem que ser um asteroide tão grande que assuma massa o suficiente para que ele assuma o formato de uma esfera. Quando você vê um asteroide com uma forma amorfa, ele pode ter quilômetros de diâmetro, só que ele não tem massa o suficiente para que seu centro de gravidade comprima toda a sua matéria em volta, formando uma esfera. E quando ele assume massa suficiente, formando uma esfera, ele é considerado um planeta não, assim como Ceres. Tem um monte que eu não vou me recordar agora, mas Plutão, o coitado do Plutão, também foi considerado planeta não, rebaixado pelo nosso querido Degrassi, mas estamos aí. Sabe uma coisa interessante? Que Ceres, quando ele foi descoberto, para os astrônomos da época, Ceres era um planeta. Só depois, o que aconteceu? Ceres foi o primeiro asteroide realmente encontrado e catalogado. Tanto é que a palavra asteroide vem da palavra star-like, que é tipo algo próximo a uma estrela. Então eles enxergavam aquilo lá no céu, viam que se parecia com uma estrela, porém ele não se comportava muito bem com o que eles acreditavam ser uma estrela, também não se comportava muito bem como um planeta. E nos anos subsequentes, eles começaram a encontrar vários outros asteroides. Portanto, Ceres foi descoberto como um planeta, passou a ser um asteroide depois que outros planetas, que viriam a ser asteroides iguais a eles, foram encontrados
E agora, depois de 2006, se eu não me engano, né, que foi a convenção, que levou os seres novamente ao patamar de planeta, porém planeta não. Planetinha. É um planetinha. Cara, mas chegou a ser tudo uma questão de nomenclatura. Se nós formos jogar num geral mesmo, ainda tudo é um asteroide. Carlos, outra vez! E eu que pensei que fosse um aerolito. Pois se iludiu à toa. Tá achando que os aerolitos caem todos os dias, Sim, né? polegar. Nesta região, sim. E mais, às vezes caem feito granizo. Ah, sim, claro. Atenção, atenção. Linhas aéreas espaciais anunciam a chegada do seu aerolito número 502, sendo feito escalas em Júpiter e Saturno. E sabe o que mais é uma questão de nomenclatura, Sérgio? O quê? Você falou que existem muitos e muitos asteroides a serem catalogados. Sim. E assim, no começo, quando os asteroides eram encontrados, eles eram nomeados com nome de deusas antigas. Porém, com o tempo, vai acabando os nomes porque são muitos asteroides. E hoje em dia, quando um asteroide ele é encontrado, geralmente é muito difícil de você encontrar asteroides, né, no céu. Muito difícil, não, muito caro, muito trabalhoso. Então, geralmente, quem encontra os asteroides não são as grandes empresas, e são, sim, astrônomos amadores. Então, se um dia você identificar um asteroide, você submete você tira as fotos, asteroides e tudo mais, você coleta todos os dados, você submete ele a uma análise, e se for determinado que aquele asteroide é um asteroide não catalogado, você pode dar o seu nome ao seu asteroide. Você pode dar o seu nome a este asteroide, no caso, o asteroide que você encontrou. Então, por exemplo, você pode ter aí daqui a uns anos o asteroide Sérgio Matis 53892. Porque ele tem um número 4 no Isso final. é bacana porque aí, galera, fica no ar que dá pra você ter seu nome no asteroide. É só você ficar olhando pra cima aí até encontrar alguma coisa rolando aí, né, cara? Cara, você falou uma coisa interessante, eu lembrei, não faz parte do cast, mas depois a gente pode até fazer, mas eu vou só citar rapidinho, que os asteroides tinham o nome de deusas, né? Isso. E olha que coisa interessante, Júpiter, na mitologia romana, ele é o deus, né, equiparado a Zeus na mitologia grega, e os nomes das luas de Júpiter, principalmente as luas galileanas, né, descobertas por Galileu, Europa, Ganimedes e Io, elas são nomes das amantes de Zeus, das amantes de Júpiter na mitologia. E olha que viagem, esses tempos atrás a NASA lançou uma sonda para Júpiter que fez um mergulho nele no final chamada Juno. Juno na mitologia romana era a esposa de Zeus. Então basicamente a NASA mandou a esposa de Zeus pra ficar de olho nele e nas suas amantes. Legal, cara. Achei muito interessante isso aí. Bem E louco, não né, é cara? zoeira, tipo, eu tava realmente focado, prestando atenção no que você tava falando. Eu juro que eu não estava aqui no meu celular. Né, entendi, isso foi ironia, seu bunda mole. Tá, uma outra coisa que eu posso aqui pra levantar aqui dos asteroides é que em teoria, eles são um tipo de desastre natural que a gente consegue prever. Ou seja, você consegue, usando um telescópio, você consegue identificar um asteroide que poderia possivelmente se chocar com a Terra e, teoricamente, também você poderia evitar. Porém, igual eu disse, teoricamente. Uma que eu havia comentado antes, que geralmente os asteroides são identificados por astrônomos amadores, por ser muito caro, trabalhoso e complicado você ficar identificando asteroide no espaço o tempo todo. As verbas disponíveis para as agências espaciais é muito baixo, então imagina você gastar essa verba visualizando asteroides. O porquê disso? Porque eles são muito pequenos. E geralmente você conseguir visualizar um asteroide, você não depende também da sua vontade, você depende de inclinação do planeta, você depende de muitos outros fatores para você conseguir visualizar muito bem o asteroide. Portanto, fica muito difícil. E a quantidade de asteroides que a gente tem lá fora é muito grande. Não dá para as agências espaciais ficarem mantendo um controle diário, mensal, de todos os asteroides. Portanto, teoricamente é possível, porém é muito difícil de você identificar. Asteroides maiores a gente consegue ver, a gente consegue prever com uma certa
com uma certa antecedência. Porém, olha o caso do meteorito que caiu lá na Rússia em 2013, se eu não me engano. Ninguém previu aquilo lá. Então, querendo ou não, é possível, porém é muito caro e é muito complicado. E outra questão é a questão de mesmo que você prever, mesmo que seja possível prever que um possível asteroide vai chocar com um asteroide, possivelmente vai chocar com a Terra, é muito complicado também de você evitar que isso aconteça. Porque a quantidade de esforço necessário para fazer isso aí é muito grande. E não necessariamente nós tenhamos tal tecnologia e tal capacidade aqui na Terra. Sim. Eu queria acrescentar 2 pontos nesse daí. Primeiro foi na parte de identificação de asteroides que você falou. Eu queria só acrescentar mais um ponto. Porque é difícil identificar e encontrar os asteroides. Não é só porque o custo é baixo, existem muitos, mas o ponto principal é que eles são corpos escuros. Eles refletem pouca luminosidade ou quase nada, e na maioria das vezes são muito opacos ou muito pequenos, o que, ao contrário de um planeta que é bem grande comparado com um asteroide, reflete uma boa porcentagem da luz solar, eles são tão pequenos que eles não conseguem fazer isso o suficiente para que seja fácil um robô, por exemplo, ficar catalogando, como acontece com estrelas, por exemplo. Outro ponto que eu queria acrescentar também é sobre, teoricamente, evitar esse desastre, né? Isso a gente só acaba vendo em Hollywood mesmo, por enquanto. É o que aconteceu. Impacto Profundo tá aí pra dizer, botando mineradores pra virar astronautas em vez de astronautas pra virar mineradores. Grande Michael Bay! Roubei essa do rei, porque essa já é a terceira vez que estamos tentando gravar esse cast. Cara, não, velho. Mano, você tá acabando com toda a nossa originalidade aqui, meu irmão. Vamos lá. E, teoricamente, isso seriam evitáveis. Nós nunca tivemos a oportunidade de fazer um teste, mas existem. Os governos possuem planos de contenção para isso. Não são muito bem divulgados, mas acredita-se em vários planos de contenção. Todos têm o seu protocolo, desde que não precisa nem ser evitar o desastre, mas sim prevenir, preparar a população, por exemplo. Mas ainda não rolou pra gente saber, né? Bom, mas antes todo mundo fica tipo, meu Deus do céu, nós vamos morrer! Diariamente, centenas de toneladas de material do espaço entra na nossa atmosfera e cai aqui na Terra. Porém, isso não necessariamente significa um perigo ou um desastre natural para nós. Mas existe uma escala chamada de escala de Turing, que ela visa classificar o grau de periculosidade de asteroides. Essa escala funciona mais ou menos assim. A gente tem aqui o risco branco, que a probabilidade de colisão é 0, ou é tão baixa que é considerada desprezível, ou então o tamanho desse objeto é tão baixo que mesmo que ocorra uma colisão, ele não vai causar efeito nenhum na Terra. E assim como a cor branca, não tem graça nenhuma. Nossa, cara, isso foi tão paia. Tá. Depois a gente tem o risco verde, que são asteroides com uma chance de colisão extremamente improvável. Nada de novo até o momento. Depois temos risco amarelo. Risco amarelo nós temos o grau 2, 3 e 4. Grau 2. Objetos que passam próximo à Terra. Grau 3. Cálculos sugerem 1% de probabilidade de colisão capaz de destruição. O público merece ser avisado se a colisão se encontra a menos de uma década de distância. E grau 4. Cálculos dão 1% ou mais de probabilidade de colisão capaz de destruição. O público merece ser avisado se a colisão se encontra a menos de uma década de distância. Cara, eu queria muito... Não, eu pego mal falar isso. Não quero que ninguém morra, tá, gente? Talvez só os seres humanos, os animais fiquem vivos. Mas eu queria muito ver como seria um anúncio desse no jornal, cara. Eu não. Bom, vamos lá. Risco laranja. Grau 5. Um encontro que representa um verdadeiro perigo de destruição. A atenção dos astrônomos é crucial para confirmar a trajetória e quando a colisão ocorrerá. Um plano governamental é articulado caso a colisão se encontre a menos de uma década de distância. Grau 6. Um encontro que representa um perigo sério de catástrofe global. A atenção dos astrônomos é crucial para determinar quando a colisão ocorrerá
e um plano governamental articulado caso a colisão se encontre a menos de 3 décadas de distância. Grau 7. Um encontro que representa um perigo sério de catástrofe global. Perante tão sério perigo, um plano de contingência internacional é traçado, especialmente para determinar urgentemente e conclusivamente quando ocorrerá o impacto. Isso daí é basicamente sessão da tarde, cara. Mas agora nós vamos chegar ao tão esperado, ao tão aguardado, ao tão... risco vermelho. Grau 8. A colisão é garantida, capaz de causar a destruição localizada em terra ou um tsunami se ocorrer no mar. Um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada 1000 anos. Grau 9. A colisão é garantida, capaz de causar devastação localizada em terra ou um mega tsunami se ocorrer no mar. Um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada 10.000 ou 100.000 anos. E grau 10. A colisão é inevitável, capaz de causar uma catástrofe global que arriscará o futuro da civilização tal como a conhecemos. Quer a colisão ocorra no continente ou no mar. E um evento dessa magnitude ocorre uma vez a cada 100.000 anos. E isso daí, cara, é basicamente estilo extinção dos dinossauros, né? Que, aliás, foi causado realmente por um asteroide que tinha aproximadamente 10 km de diâmetro. Isso é um puta de um asteroide, cara. E ele caiu na península de Yucatán, no México, há aproximadamente 65 milhões de anos. E foi estimado ali, mais ou menos pelos geólogos e cientistas que estudam, paleontólogos também, que o estrago foi tão grande que essa explosão foi responsável pela extinção de cerca de 80% de toda a vida do planeta naquela época. E olha, embora seja extremamente raro um asteroide que possa causar um dano considerável como esse cair na Terra, a Terra em si é repleta de cicatrizes desses impactos, né? Que já ocorreram ao longo das suas eras geológicas. Houve mais de uma extinção em massa referente a asteroides. Eu até separei aqui, várias extinçõezinhas em massa, que além do período Cretáceo, que foi a extinção dos dinossauros, estima-se que pode-se também atribuir a extinção por fator de impacto de meteoro, a extinção do período Devoniano, que basicamente foi a extinção de muitos peixes, porque era o que tinha naquela época, né? Voltando pro cast, porque eu falei um pouquinho, até o momento já foram identificados cerca de 170 crateras causadas por asteroides aqui na Terra. A partir dos telescópios é mais fácil de identificar porque as crateras às vezes são muito grandes, como é a de Yucatán. Mas, voltando, vamos falar de alguns exemplos de crateras. A gente tem aqui a cratera de Berg, no Arizona, que foi causada por um asteroide de aproximadamente 50 metros, muito pequeno comparado com o asteroide que caiu em Yucatán, que caiu por volta de 50 mil anos atrás. E também a gente tem a cratera de Vredefort, na África do Sul. E, resumindo, a Terra basicamente é um grande queijo suíço. Cara, um queijo suíço que poderia ser um queijo muito mais suíço se não fosse a nossa querida Lua, o verdadeiro queijo suíço inicial. Eu lembrei aqui de uma história, eu acho que era um livro que eu li quando eu era criança. A Lua é feita de queijo? Exatamente. Mas eu acredito piamente que a Lua seja feita de queijo. Tá bom então. Carlos, outra vez! E eu que pensei que fosse um aerolito. Pois se iludiu à toa. Tá achando que os aerolitos caem todos os dias, Sim, né? polegar. Nesta região, sim. E mais, às vezes caem feito granizo. Ah, sim, claro. Atenção, atenção. Linhas aéreas espaciais anunciam a chegada do seu aerolito número 502, tendo feito escalas em Júpiter e Saturno. Cara, pegando aqui o que a gente tava conversando sobre escala de Turing, capacidade de impacto na Terra, impacto profundo, vamos morrer, teve um caso em 2004 que alguns astrônomos, a partir de algumas imagens tiradas por um telescópio chamado linear, eles acabaram detectando um asteroide, que é o 2004 AS1,
isso virou até notícia da BBC e tudo mais, que o que aconteceu? Um determinado grupo, eles a partir dessas imagens que foram tiradas, e ocorreu, na verdade acabou acontecendo meio que alguns problemas de informação, algumas informações foram passadas erradas, e por conta das informações passadas erradas, eles decretaram que tinham uma chance de 1/4 de que esse asteroide acabasse atingindo a Terra. Tanto é que no meio científico calou uma comoção do tipo, o cara tava com o celular, com o número do Bush discado na tela, só faltava apertar o ligar, sabe? Mas acabou acontecendo que mas no fim um outro grupo foi lá e desmentiu as informações e corrigiu o erro que esse primeiro grupo tinha passado, esses cálculos que o primeiro grupo tinha passado, e que na verdade tipo, o asteroide ia passar bem longe. No fim, se eu não me engano, ele passou a 12.774.000 quilômetros da Terra. É longe, cara. 33 vezes mais do que a distância entre a Terra e a Lua. Você quer que eu converta isso a carros populares? Ah, o quê? A carros populares? Quero muito. Eu não vou converter não, tá? Só pra deixar claro. Ah, vai se fuder, eu tô esperando aqui. Calma aí, a pauta, tá louco? Como, cara? Não sei quantos zooms. Não, agora eu vou ver. Calma aí. Vamos lá, pode continuar o cast. Agora não, fiquei bolado. Se você não for, eu vou contar que mede o mundo. Não, calma, popular é um gol. Um Fiat Mille tem 3,7 metros. Não, comprimento. Carro popular não é um Fiat Mille. Vai se fuder, vou concorrer com um Fiat Mille. Porra, peruca lendária. 12 milhões, né? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 3,77. Opa, tem que multiplicar por 1000. Bom, olha, eu já tenho uma informação aqui. Em Gol G6, esse asteroide passou 3.275 gols G6 de distância da Terra. Eu tenho resultado aqui em Fiat Mille. Em Fiat Mille e são 3 milhões... Não, opa, caralho. Em Fiat Mille são 3.183.023.872 Fiats enfileirados em linha reta após asteroide. Opa, desculpa aí, cara. Eu coloquei uma vírgula aqui num lugar que não deveria ter uma vírgula. Pera aí. Ah, tá. Não. Cara, para de colocar vírgula. Pronto. Corrigindo a informação. São 3.275.384 gols G6 enfileirados. Essa é a distância Essa é a distância do asteroide que passou da Terra. É uma distância enorme. Cara, a gente fugiu muito do assunto. Mas tudo bem. Vamos dar o crédito ao... Calma aí, vamos dar o crédito ao astrônomo que descobriu o erro. Não. Ele que evitou o caos social, se isso fosse anunciado publicamente, foi o astrônomo amador chamado Brian Warner. Ele que confirmou o erro de observação do telescópio e, no final das contas, evitou que essa informação tivesse sido passada para o governo e, consequentemente, ativados protocolos de emergência a serem executados nesse caso, né? It was a quiet night on the Cosmic Space Patrol. Everything seemed right on the Cosmic Space Patrol. The beat was always the same. Monotony's the name of the game. Voltando para o nosso queridíssimo cast, eu queria também lembrar que, como foi a chamada inicial, pode ser fonte de muitas riquezas e nem tudo são cataclismas quando se fala de asteroides.
eles podem sim estar focados no nosso futuro. Não num futuro muito recente, mas num futuro um pouco distante. Há algumas décadas ou séculos de distância. E que futuro seria esse? O futuro da mineração espacial. E o que seria mineração espacial? Vamos a alguns pontos principais. Os asteroides, eles são principalmente formados de ferro e níquel, mas não só disso, eles são compostos. Eles também têm na sua composição hidrogênio, lítio, oxigênio, carbono como os elementos mais leves, até metais mais pesados como ouro, titânio, urânio, enfim. Eles têm... Mais ou menos, só para passar um valor, mais ou menos 75% dos asteroides é a base de carbono, 17% é a base de silício e 8% é a base de metais. Isso varia muito a composição dele, mas o ponto interessante e principal a se falar disso é que eles são uma grande riqueza de fontes de todos os elementos que compõem que existem na tabela periódica. E então o que acontece? Vamos supor num futuro de exploração espacial em que nós precisaremos construir naves colossais, espaçonaves de colonização. Essas espaçonaves seriam tão grandes, exigiriam tantos recursos que não seria viável trazer esses recursos da Terra para o espaço. E também, se você levar em consideração a exploração espacial quando existem colônias em outros planetas ou colônias em outras luas, não só a nossa, mas como lua de Júpiter ou Saturno, não seria viável trazer elementos como água, oxigênio e outros metais da Terra e levar para essas colônias, mas sim fazer a exploração espacial delas, de próprios astros pequenos que estão vagando ali para lá e para cá, estão totalmente disponíveis. Nesse ponto entra a exploração espacial. Eles são uma fonte de grande riqueza e que seria um atalho para evitar, um atalho econômico no caso de transporte de materiais e recursos disponíveis, né? Eu só vou dar um exemplo sobre a riqueza de um asteroide. Estima-se que em um asteroide, é claro, você tem que analisar a composição dele antes, mas um asteroide de aproximadamente de 500 metros de diâmetro, ele poderia conter mais platina na sua composição a ser extraída do que já foi extraído em toda a história da humanidade. Sim, não é muito longa a história da humanidade, mas se você parar para pensar, é muito recurso dentro de um pequeno espaço cúbico, vamos dizer assim. E lembrei de uma coisa interessante, Rei, antes de você voltar à fala. Todo metal mais pesado, todo elemento, não só metal, mais pesado do que o ferro que nós temos hoje na crosta terrestre a ser explorado e minerado, ele é espacial. Ele não estava aqui no surgimento da Terra. No surgimento da Terra, quando a Terra se formou, na formação da Terra. Durante a formação da Terra, ela foi formada por aglomeração da matéria espacial, foi se juntando para formar um astro maior e continha todos os elementos da tabela periódica, obviamente. Só que tudo que era tudo que era mais pesado do que ferro e silício acabou indo para o núcleo do planeta, assim como o copo d'água que é mais denso afunda e o que é menos denso flutua como óleo. Aconteceu a mesma coisa. Então todo metal ou elemento mais pesado do que o ferro que a gente tem na crosta terrestre veio de asteroides posteriormente. Sabe o que mais, Sérgio? O que mais, cara? Porém, nem tudo são minerações nesse mar de asteroides. Embora seja algo muito interessante, muito vantajoso e muito tentador, infelizmente a gente não tem a tecnologia suficiente para isso e nenhuma forma viável de fazer isso acontecer. Atualmente? Exatamente. Alguns anos atrás foram formadas algumas startups que falavam ter algumas soluções para isso e tudo mais. Dentre elas, duas que são notáveis é a Planetary Resources e a Deep Space Industries. Porém, elas acabaram falindo. Não vou falar aqui de teorias conspiracionistas de que as grandes mineradoras faliram elas, porque, Nossa Senhora, elas iriam acabar com toda a indústria de mineração, mas
realmente a gente não tem tecnologia, simplesmente para você pousar uma sonda em um asteroide é um negócio completamente complicado. Alguns anos atrás teve uma sonda japonesa que ela pousou no asteroide, e daí ela pousou errado, e por ela da forma que ela pousou, os painéis solares não ficaram virados para o Sol, e ela acabou perdendo a bateria, acabou descarregando. Porém, há algum tempo atrás aí, algumas mudanças no asteroide fizeram com que os painéis solares dela voltassem a ficar em direção ao Sol, e ela voltou a dar sinal de vida. E, cara, Ela é um oizinho. cara, Eu lembro dessa. Você imagina, tipo, o quão tenso seria acontecer uma cena como essa em um equipamento que custaria, sei lá, uns bilhões, ou sei lá, talvez uns trilhões, não, uns milhões de dólares pra você construir. Tipo, realmente. E outra coisa, a gente vai captar o minério lá, a tecnologia pra gente conseguir trazer de volta, a gente precisaria ter uma tecnologia que conseguiria extrair os materiais no asteroide, produzir seu próprio combustível para conseguir trazer as coisas de volta aqui para a Terra. Tipo, realmente é uma coisa muito complicada de se atingir hoje em dia, nesse momento. Porém, quem sabe no futuro, né? Então, cara, como você falou, né, não é uma coisa nada viável ainda. Provavelmente não acontecerá nesse século, e se acontecer vai ser mais para no mínimo 50 anos aí, vamos brincar. A não ser que tenha o Tony Stark brasileiro. Tony Stark da vida real. Tony Stark brasileiro. Quem que é o Tony Stark brasileiro, cara? Eu não sei. O Chiquinho Scarpa, não. Enfim, o Tony Stark, qual que é o nome do cara lá? O Elon Musk resolva falar assim: agora eu vou explorar asteroide, dou 3 anos e tá carpinando asteroide já, cara. Tem um asteroide com a cara dele. Mas, Sérgio, vamos voltar pro agora e falar coisas legais de asteroides de agora? Coisas possíveis, coisas palpáveis? Não, vamos falar sobre asteroides. Asteroides, eu gosto de asteroides. Então vamos lá. São belas pedras. Sérgio, onde os asteroides habitam? Eu sei que tem um no restaurante do fim do universo. E onde mais, Sérgio? Cara, no céu? Tem no céu tem bastante. No cinturão de asteroides. Verdade? Caraca, verdade. Cinturão de asteroides, cara. Cinturão de asteroides. Ou conhecido como... Cinturão de asteroides. Não, tem o nome certo, pô. Cinturão de asteroides. Bom, o que a gente sabe hoje em dia é que existem muitos asteroides no cinturão de asteroides. Esse cinturão se localiza entre Marte e Júpiter. Porém, existem as hipóteses de que existam outros 2 locais em que existam um grande aglomerado de asteroides. O primeiro dele é o Kuiper Belt, que é o cinturão de Kuiper, que ele se localiza logo ao final do sistema solar, final do sistema. Se eu não me engano, ele é um pouco além de Plutão. E depois a gente tem a Oort Cloud, que é a nuvem de Oort, que ela se localiza atrás ainda do Kuiper Belt, e ela tem um aspecto muito mais esférico do que simplesmente de um cinturão 2D, entre aspas, da forma que a gente tem a concepção atual do cinturão de asteroides que a gente tem aqui no nosso sistema solar. Mas vamos lá. Sabe uma coisa que é extremamente interessante do cinturão de asteroides estar localizado nesse espaço entre Marte e Júpiter? Mais especificamente, Júpiter. Por quê? Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e ele tem uma gravidade muito grande. É um planetão. Em compensação, Marte não é um planeta muito grande. Marte não é muito grande. E muito disso se deve a Júpiter ser grande. Por Júpiter ser muito grande, Júpiter acabava retirando material de asteroide que poderia cair em Marte, ajudando a formar o planeta, né, a dar tamanho, a dar massa ao planeta. E Júpiter acabava roubando. Então Júpiter ele é um grande ladrão de matéria do nosso sistema solar. Não suspeitei desde o princípio, cara. Ele tem cara de malandrinho, velho. Isso não necessariamente é ruim.
Júpiter, em muitos momentos, ajudou a própria Terra no seu desenvolvimento, desviando materiais que poderiam cair aqui e causar grandes catástrofes. Então, mas isso é uma coisa muito interessante. Uma das respostas, por mais de ser pequeno, é por Júpiter roubar a sua matéria. E sabe uma outra coisa que existe também por conta da ação gravitacional de Júpiter no cinturão de asteroides? Não sei, conta aí, cara. Os períodos dos aglomerados de asteroides no cinturão, eles são baseados nos períodos de Júpiter. Então ele tem uma relação com o período de translação de Júpiter. Você tem esses aglomerados de asteroides. Por Eles quê? seguem o planeta. Oi? Não Eles necessariamente eles estão seguem. Existe uma coisa chamada Kirkwood Gap, ou vazio de Kirkwood, que são basicamente espaços vazios que são formados no cinturão de asteroides, em locais onde ocorre uma ressonância com a órbita de Júpiter. Então, em locais onde ocorre essa ressonância que os asteroides e Júpiter acabam se aproximando, Júpiter acaba atraindo esses asteroides e, por conta disso, forma aquele espaço vazio, porque não tem como ter um asteroide lá se tem Júpiter atraindo esses asteroides. Por isso que o cinturão, se você for olhar um cinturão, sei lá, imagine que você está vendo uma vista 2D do cinturão, ele no chão, eles são vários anéis. Então você tem um anel que tem asteroides, um anel que está sem asteroides, porque é uma órbita, é um período orbital em que se tem ressonância com Júpiter. E por conta dessa ressonância com Júpiter, os asteroides são atraídos e eles não conseguem ficar lá. Não necessariamente os asteroides vão parar em Júpiter, não necessariamente Júpiter pega esses asteroides. Eles podem simplesmente jogar esse asteroide para uma órbita mais exterior, uma órbita mais externa. Portanto, ele faz com que esses vazios ocorram, mas não necessariamente quando ele retira um asteroide desse vazio, ele vai comer esse asteroide. Esse asteroide não vai necessariamente se chocar com Júpiter. Ele pode simplesmente ir para a órbita subsequente sem ressonância. Entendeu? Entendi. Eu queria... Você tava prestando atenção nenhuma, né? Eu tava meio distraído comendo unha. Mas eu queria acrescentar uma coisa muito interessante sobre o cinturão de asteroides. Uma coisa que me partiu o coração quando eu descobri, porque acabou com meus sonhos. Você está falando sobre os espaços no cinturão de asteroides, Sérgio? Eu ia falar exatamente isso, porque Han Solo mentiu pra mim quando ele desviava daquele nuvem de asteroides e tudo era tão próximo, tinha que vacar e viajar não sei pra onde por 12 parsecs. Então... Oi? Han Solo já mentiu pra você quando tinha som no espaço, então... Cara, é muito triste porque, na verdade, ao contrário do que Hollywood mostra pra gente, esses aglomerados de asteroides ou não são nada próximos. Você pode, se você tivesse em um ali, em pé em um, você não conseguiria ver o outro, de tão longe estaria, só com uma luneta mesmo. Então, mesmo aparecendo na ilustração um lugar infestado de asteroides, realmente ali em escalas astronômicas ele está infestado, mas justamente por escalas astronômicas eles estão extremamente afastados uns dos outros, o que não torna um campo minado de asteroides, como Han Solo mentiu para nós. Essa é a questão, né? No espaço existe muito espaço e a gente às vezes não consegue se dar conta de quanto espaço existe no espaço. E com tanto espaço assim, Rei, eu acho que chega a hora de a gente ficar de luto por essa informação e encerrar o cast. Não, cara, tem tanta coisa pra falar, hein? Mas tudo bem. Vai ficar para uma próxima, depois que limpar nossas lágrimas e eu ligar pro Harrison Ford e falar pra ele que eu não gostei da mentira dele. Você sabia que se você juntarem todos os asteroides que a gente conhece e estão presentes no cinturão de asteroides, o tamanho dele, o tamanho desse aglomerado grandão de asteroides vai ser menor do que a nossa Lua? É isso mesmo que você está me ouvindo! E olha que a Lua é pequena, então você vê como não tem nada lá. Bem nada. E considerações finais, meu querido Reinaldo? Assim como no espaço existe muito espaço, nos asteroides existem muitos asteroides e muitas coisas para se falar sobre asteroides. Portanto, eu acho que ainda tem espaço para falar sobre asteroides 2, 3, 4. Fica maneiro, joga o clima lá no alto.
Chega! Asteroides, Tchau, pessoal. É isso aí. asteroides, E fiquem para as respostinhas, asteroides. se tiver alguma. Arnold Schwarzenegger. Então, até mais. Manda sua pergunta pro Instagram. Beijo, me liga. Beijunda, bebam água, se hidratem, olhem para o céu e tchau. É hora de dar tchau. Tchau! E chegamos na zona de respostinhas. E já faz um tempinho, vamos lá, vamos começar. Reinaldo, acorda, velho. Abre os olhos. A gente separou algumas perguntas aqui. Vou pegar uma que já foi um pouco mais antiga. Ela foi feita no episódio do Neandertal, mas ficou lá e a gente vai responder ela agora. A pergunta é do Paulo Ricardo. Ih, rapaz, calma aí, deixa eu só ver o nome do cara aqui, rei. Paulo Ricardo Cacatabosa. Paulo Ricardo _ Cacatabosa. Ele perguntou como se forma o que chamamos de aurora boreal. Cara, essa pergunta é muito legal. É um fenômeno muito bacana. E, aliás, para responder essa pergunta, eu queria falar que eu estava assistindo ontem o primeiro episódio da série O Universo do History, que fala bastante do comportamento do Sol. E sim, as auroras boreais têm tudo a ver com o Sol. Vamos lá. Eu serei bem breve para falar isso aí. Tudo se resume ao campo magnético da Terra e tempestades solares. Enfim, o Sol está em constante fusão termonuclear, que ela libera muita energia, ou seja, o Sol é uma gigante bola de plasma altamente energizada. O campo magnético do Sol também é muito esquisito e bem diferente do da Terra. E por isso aí tem certa relevância, pois alguns campos podem sofrer muita carga e formando assim incríveis tempestades solares, que são o quê? São projetadas de forma de arcos na superfície do Sol e podem ser tão grandes, até mesmo maiores do que o planeta Júpiter, pra vocês terem noção do tamanho das tempestades solares e quão energizadas elas são. E acontece que às vezes um desses arcos eles acabam se rompendo e lançando uma gigantesca quantidade de matéria em forma de partículas ionizadas na direção do espaço. Uma nuvem de partículas ionizadas. E isso acontece o tempo todo em pequenas quantidades, então não é um fenômeno assim muito incomum, digamos assim. Enfim, essas partículas carregadas, quando atingem a Terra, se não fosse pelo nosso campo magnético, ele varreria a atmosfera da Terra para o espaço, assim, destruindo qualquer possibilidade de existir vida na superfície da Terra. Porém, temos o nosso queridíssimo escudo magnético, que é o campo magnético da Terra, e quando alguma dessas nuvens de partículas energizadas atinge o campo magnético, elas basicamente são forçadas a darem a volta na Terra, em direção ao espaço. Porém, o campo magnético tem uma forma de arco que sai dos polos e forma assim um funil que dá tanto no polo sul quanto no polo norte. E parte dessas partículas elas acabam descendo por esse funil e atingindo os polos, as regiões polares. Assim, a energia dessas partículas se dissipa na atmosfera, o que incita os gases ali presentes, que por sua vez liberam luz como energia, o que chamamos de aurora boreal. E referente às cores, só uma curiosidade: o oxigênio é, na grande maioria, representado pelas cores verdes e vermelha, quanto incitadas, vermelho e alaranjado, e o nitrogênio sempre está na cor vermelha, violeta e azulado. Enfim, é isso que são as auroras boreais. Quer falar agora? E lembrando, galera, que a aurora boreal é no Polo Norte e a aurora aural é no Polo Sul. É isso, né? Isso aí. E agora, galera, eu vou responder uma pergunta aqui enviada pelo Henrique Muniz, ou @musmacel. Ele mandou a seguinte questão: se a máquina do tempo existir em algum momento no futuro, significa que ela existe hoje? Bom, basicamente, não. Bom, pra gente responder isso aqui, a gente tem que levar algumas coisas em consideração.
teoricamente, hipoteticamente, uma viagem no passado seria impossível de se acontecer, a gente até comentou isso num cast passado. Porém, vamos colocar numa situação hipotética em que a gente tem uma tecnologia que consiga conceber uma viagem para o passado. Existem algumas coisas que impedem que isso aconteça e alguns paradoxos teóricos que já são bem consolidados até mesmo na cultura pop, paradoxo do avô, e mais especificamente iremos utilizar aqui para o nosso caso o paradoxo de Bootstrap. O que é o paradoxo de Bootstrap? Você sabe o que é o paradoxo de Bootstrap, Sérgio? Não faço a mínima ideia, mas eu sei que o Zaphod Beeblebrox é avô dele mesmo. O quê? O Zaphod Beeblebrox. É um personagem do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, eu não entendi o que você falou. Desculpa, eu tô com sono. Mas vamos lá. Basicamente, o paradoxo... Uma alegoria que a gente pode colocar utilizando o paradoxo de Bootstrap é a seguinte. Imagina que, do nada, aparece um livro na porta da sua casa falando como construir uma máquina do tempo. Você vai lá, pega esse livro e a partir dele você constrói uma máquina do tempo. Só que, quando você constrói essa máquina do tempo, depois de um determinado período aí que você passou construindo, você vai e ativa a máquina. E ao ativar a máquina, você chega no exato ponto em que você estava anos atrás, antes de construir a máquina do tempo. E você vai lá e deixa as instruções para construir a máquina do tempo. Então, basicamente, você criou um loop. Você construiu uma máquina do tempo e você passou as informações para você do passado de como construir uma máquina do tempo. E você cria um loop temporal de construção de máquina do tempo. Entendeu, Sérgio? Fica a questão. Quem que escreveu o livro com a receita da máquina do tempo? Exatamente. Isso tem muitas questões complicadas. Isso viola a segunda lei de termodinâmica, porque a entropia vai ser gerada e, teoricamente, esse livro aí, ele tem que reverter a entropia em um determinado ponto e como isso é possível. Enfim, são muitas questões. Uma outra questão que é levada em consideração se de alguma forma você consegue voltar no tempo, a gente tem algumas questões que são realidades paralelas, seria uma forma de você explicar uma mudança do tempo, ou até mesmo se você fosse capaz de voltar no tempo, a sua contribuição no passado ela já teria acontecido nesse passado, ou seja, você não seria capaz de voltar no tempo e mudar que alguma coisa acontecesse. Um exemplo, se você tenta voltar no tempo e, sei lá, tenta matar o Hitler, isso na verdade já aconteceu no nosso próprio passado. Você já tentou voltar no tempo, você já tentou matar o Hitler, mas de alguma forma isso acabou não funcionando. É aquela questão do tempo ser imutável, não é? Mais ou menos? Exatamente. Seria um paradoxo, tipo, você até pode ter a capacidade de alterar certo ponto, mas a tendência do tempo é ele voltar para linha comum dele, se estabilizar. Isso é uma das questões. Ou por exemplo, utilizando agora a alegoria do paradoxo do avô. Uma forma de você responder isso se você tenta matar o seu avô... Na verdade, vamos lá, vamos colocar. Eu já vi algumas hipóteses de que o paradoxo do avô não é um verdadeiro paradoxo. Porém, é meio paradoxal isso. Por quê? O que se fala? O paradoxo do avô você, em um determinado ponto, você constrói uma máquina do tempo, volta no tempo e mata o seu avô. Se você mata o seu avô, seus pais não iriam nascer, e se seus pais não nascem, você não nasce. Então, quem teria matado o seu avô na primeira questão? Bom, o que eu já vi relacionado ao paradoxo do avô você vai lá, constrói a máquina do tempo, volta no tempo e mata seu avô. Nesse momento em que você volta no tempo e mata seu avô, os seus pais não... Ou seu pai ou sua mãe. Vamos colocar seu pai. Seu pai não vai nascer, seu pai não nascendo, você não nasce. Você não nascendo, você não volta no tempo e mata seu avô, possibilitando que o seu avô nasça. Então, seu avô nascendo, seu avô vai ter o seu pai vai ter você. Aí você nascendo, você volta no tempo e mata seu avô. Entendeu? Você é um 8 temporal, não é um looping. Agora é um 8. Porque ele precisa morrer pra você não matar ele, pra que ele exista, pra você existir e matar ele. Daí quando ele morrer, você não existe e ele vai existir. E é uma loucura. Cara. Isso aí. Você tá vendo quão complexo é você falar de viagem no tempo pro passado? Sim. E também tem aquela teoria de que o tempo seria imutável, por exemplo. Você pode até
vamos supor, você salvou a vida de alguém. Essa pessoa vai morrer de alguma forma, porque o tempo ele vai tentar se estabilizar, ou você matou alguém. Não, isso aí você já tá falando é Premonição, o nome desse filme. Não, já assistiu aquele filme A Máquina do Tempo mesmo, o nome do filme, eu achei incrível, porque ele volta diversas vezes no tempo pra tentar salvar a esposa dele, e toda vez que ele volta, ela morre de uma forma diferente, porque o tempo tenta se estabilizar. Ela tem que morrer, então o tempo se estabiliza sempre que ele é modificado, de alguma forma. Pra que aconteça o quê? O passado, o futuro, seja sempre o mesmo. É como se você criasse uma vibração na linha do tempo e essa vibração com o tempo irá se dissolver, tornando a linha do tempo contínua novamente. É como pensar num rio. Pensa num rio correndo. Se você jogar uma pedra no rio, vai fazer pequenas ondinhas onde você jogou a pedra. Mas o Porém, alguns metros para baixo do rio, essas ondinhas já teriam desaparecido e o rio correria normalmente. O princípio da autoconsistência de Novikov, que propõe que laços causais contraditórios não podem se formar. Tá, então basicamente a gente deu todo esse loop, entendeu? Para responder a pergunta dele que se você, nesse exato momento que você está ouvindo nosso podcast, não sabe da existência de uma máquina temporal, eu falo assim, uma máquina temporal não passou pelo nosso passado. Então pode ficar muito tranquilo, porque provavelmente isso não vai acontecer. O Dr. Brown enganou vocês, cara. E o Marty McFly não vai levar pro livro do Resposta dos Jogos. Eu lembrei o que eu ia falar. Tem uma outra questão também. Você citou o filme aí da Máquina do Tempo. Tem uma outra questão também pro paradoxo do avô. É que, por exemplo, se você tentasse matar o seu avô, alguma coisa aconteceria e não permitiria que você matasse seu avô. Por exemplo, você vai dar um tiro nele, sua arma falha, você vai dar uma facada, a faca sai voando, vira um pombo. Talvez isso explique aqueles mágicos que fazem as coisas virarem pombos. Sei lá, eles estão tentando se matar e o universo não deixa, e daí transforma as coisas em coisas mágicas. Mas enfim, galera, basicamente é isso. Talvez eu tenha me perdido um pouco. Eu acho que eu dei uma viajada. Mas deu pra entender bem, cara. Tá bom. Última resposta. Queria fazer uma respostinha rápida aqui. Consideração a uma pessoa que vive fazendo umas perguntas sem pé sem cabeça na página lá. Cadê? Deixa eu abrir o nome dele aqui. Essa vai... lembra do cara lá da... Cadê o nome? Deixa eu pegar o... Eu lembro, Sérgio. Galera, ele tá encenando. Eu lembro porque foi eu que falei pra ele. Então vamos lá. Vai tomar banho. Você tem que manter a magia do show business, mano. Cara, não é Natal ainda. Faltam... Vamos lá. Eu quero responder a pergunta do Paulo com 2 L's, VN. Ele vive fazendo umas perguntas sem pé sem cabeça, mas tudo bem. Ele fez aqui: como você acha que os seres humanos morreram no passado? Mas eu acho que ele quis falar no futuro, então morrerão, porque ele botou M em vez de on. Vamos lá. Assista o primeiro episódio do Sapcast. Pronto. Vambora. Acho que é isso aí. Terminei. Galera. Tchau. Tchau. Não assista, é escutar, caralho. Vamos. Parabéns, Sérgio. Por que você acha que nossa galáxia se chama Via Láctea?
Ai, cara. Você quer que eu realmente entro em mitologia grega aqui pra gente contar por que é a Via Láctea? Ah, eu fiz uma piada de laticínios, queijo, Via Láctea, Lua. Você não entendeu a piada, cara? Oh. Ai, se fudeu. Ei. Caralho. Filha da puta. Vai se fuder, mano. Achei que você ia caído, cara. Esse pulmãozinho de peixe aí. Você saiu da água, mas o pulmão não ficou. Isso muito vai entrar no final do cast. Vai se fuder. Continua agora. Ai.